Nós precisamos apresentar Deus para os nossos filhos. Nós precisamos incluir Deus na nossa casa, incluir Deus nas nossas decisões, parar de agir por sentimentos, circunstâncias, pressões, dificuldades e agir pela palavra. Nossa família, a visão da palavra. Você crê nisso? Você crê que Deus é mais inteligente do que a gente? Amém? Você crê que se Ele deu instruções, estabeleceu verdades, estabeleceu princípios, é porque Ele entendia a importância desses princípios? Você crê nisso? Amém? E cada vez mais, irmãos, quando nós nos alinhamos, nos ajustamos aos princípios da palavra, tudo aquilo que é de promessa da parte dele para a nossa vida vai se cumprir. Amém? E a gente precisa ter essa consciência de que, para viver o benefício da promessa, nós precisamos cumprir princípios. Amém? Quando nós aceitamos a Cristo, irmãos, a nossa vida, ela foi resgatada do império das trevas e nós fomos transformados, transportados para o reino do Filho do seu amor. John Wesley tem uma frase que é muito interessante, muito repetida por vários ministros. Ele fala sobre que quando nós nascemos de novo, é o homem sendo tirado do mundo, mas o processo de santificação é o mundo sendo tirado do homem. Você entende a diferença? Uma coisa é o processo do novo nascimento. Quando nós nascemos de novo, nós estávamos no mundo e o homem foi resgatado do mundo. Só que, uma vez salvo, nós precisamos passar por um processo de santificação, onde o mundo é tirado de dentro do homem, de dentro da sua visão, da sua consciência. E cada vez mais, irmãos, nós precisamos abraçar os valores da palavra, os valores do Senhor, para que estejamos cada vez mais parecidos com Ele. E cada vez mais o mundo vai saindo de dentro de nós. Amém? E entender esses princípios e valorizar esses princípios, irmãos, é a chave para o nosso sucesso como família. Muitas vezes, irmãos, somos contrariados, muitas vezes vivemos dentro de um contexto de casa onde a gente pensa, meu Deus, o que eu estou fazendo? Né? Eu não sei se você já teve essa situação, mas às vezes a gente entra em conflitos com o nosso cônjuge, entra em conflito com nossos filhos, entra em conflito com tantas questões. E às vezes a gente pensa, meu Deus, por que isso? Por que essas coisas estão acontecendo dessa forma? Mas muitas vezes nós não estamos dispostos a pagar o preço, irmãos, de nos ajustar e alinhar à palavra. Como eu gosto sempre de falar, nós precisamos entender que são duas culturas diferentes, que quando se casam, elas passam a viver juntos dentro de uma casa. E que manias, costumes, vícios, eles começam a ser expostos uns para os outros. E você percebe a importância do tempo do namoro, por exemplo. Porque no tempo do namoro é o tempo de você se conhecer, é o tempo de você ter uma aproximação. Mas quando está casado, irmão, já era. Já está lá dentro. E agora tem que fazer dar certo. Muitas vezes a gente tem que fazer dar certo. Mas uma coisa que eu percebo, irmãos, que muitos de nós, e eu vou começar a falar um pouco sobre casais aqui, mas a gente vai falar sobre filhos e a gente vai estar... Não é exatamente... Não é um culto de casais. Você está comigo? Mas é um culto sobre família. E o casal é fundamental para poder estabelecer uma boa família. Amém? E muitas vezes, irmãos, nós perdemos algumas coisas que vêm do tempo de namoro. Aquele amor, aquele apego. Eu vejo casais que, às vezes, se você perguntar quanto tempo você não dá um beijo na boca da sua esposa, talvez você fale, nossa, sério? É verdade, olha quanto tempo. Porque pode parecer algo, né, fora, né, de uma... A rotina, às vezes, ela nos leva a conviver como se nós fôssemos amigos. Como eu também costumo falar aqui, como se fossem dois adultos criando uma criança, muitas vezes.
E aquela coisa do amor, da paixão, de querer estar junto. Eu me lembro na época do namoro, a gente, né, como quase todos, talvez hoje nem tanto, porque a dinâmica da tecnologia mudou, mas a gente ficava, eu ligava para a Michelle, a gente ficava naquela velha história que todo mundo conta, né? Desliga você, desliga, não, deixa que eu desligo, tchau. E às vezes você desligava rápido por algum motivo, ainda ficava chateado, né? Pô, você desligou rápido, você não me ama mais e tal. Mas ficávamos horas conversando. E tudo que a gente queria estar junto. Qualquer oportunidade, irmãos. Eu me lembro que eu trabalhava, e eu trabalhava passando de comércio em comércio, né, num bairro lá no Rio de Janeiro chamado Campo Grande. E eu fazia negociações para venda de máquina de cartão de crédito. Eu já fiz bastante coisa também, irmão. Não foi só bonança, não. Era todo arrumadinho, gravata, num sol tipo esse aqui, só que mais quente no Rio de Janeiro, né? E ali, debaixo daquele solão e tal, andavam de comércio em comércio, oferecendo lá as máquinas, né? A pessoa não já tem, mas aí a gente oferecia os benefícios daquela máquina específica. E aí, na hora, eu tirava a hora do almoço e eu andava um pedação para poder almoçar na casa dela. Só para ter aquele tempinho de almoço ali. Né? E eu fico imaginando quantas vezes nós não conseguimos nem esperar o cônjuge para almoçar juntos, dentro de casa. A fome é tão grande, já me adiantei aqui, já botei meu prato. Não é verdade? Só lá em casa que é assim? Não é possível. Muitas vezes a gente entra num caminho onde a gente já não valoriza mais aquele tempo de mesa. Ultimamente a gente tem falado bastante disso, sobre esse tempo onde a gente tem que se desconectar de celulares, se desconectar do que está lá fora e focar na sua família, focar naquelas pessoas que estão ali. Pessoas, irmãos, que estão ali ao vivo são mais importantes do que aquelas que estão no celular. Nós precisamos ter esse cuidado de estar valorizando um tempo com a sua casa, de estar valorizando um tempo com amigos, de estar valorizando um tempo com parentes. E entender família vai passar por isso. A minha vida não é mais só minha. O apóstolo Paulo, ele fala a respeito de pessoas que não são casadas ainda. Ele fala, se você não casou, tá legal também. Estou parafraseando, amém? Mas se você casou, a sua vida já não é mais somente para o Senhor, ou somente daquilo que você gosta, mas sim de satisfazer o seu cônjuge. Você, marido, tem que satisfazer sua esposa, e você, esposa, tem que satisfazer seu marido. Isso tem que estar acima de qualquer coisa. E quando a gente vai olhar para a palavra, irmãos, lá em Gênesis 2:24, diz assim, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E existe um princípio aqui, irmãos, que não é só se unir à sua mulher, mas o primeiro não é unir, o primeiro é deixar. E muitos de nós, irmãos, não estamos deixando o pai e mãe. Ou às vezes nós estamos deixando até de uma forma muito exagerada e não mais os honrando. Então, qual o primeiro princípio que a gente vê aqui? Deixa o homem, pai e mãe. Uma vez que nós casamos, irmãos, família é você e sua esposa, é você e seu marido. Não, seu pai e sua mãe viram parentes. Você deve honrá-los? Sim. Irmãos, e honrar, entenda uma coisa, honrar não é simplesmente, ficar com dozinha, dar uma atençãozinha porque eles merecem. Não. Honrar é você valorizar seu pai e sua mãe. Honrar é você olhar para o teu passado, independente do contexto que você viveu, e pensar, eu só estou aqui por conta deles. Eu só estou vivo porque um dia eles me colocaram no mundo. Honrar não é só você chegar e reconhecer e precisar ele precisando de ajuda e você vai lá e dá um suporte para seu pai e sua mãe. Às vezes eu vejo, irmãos, e me entristece muito quando eu vejo um filho num nível de ingratidão tão grande com os pais, que trata o tempo que os pais os educaram, os alimentaram, como uma obrigação. Você viveu lá 20 anos debaixo do teto dos teus pais,
E olha para os seus pais como, olha, você não fez mais do que a sua obrigação. Às vezes isso até mesmo com palavras, mas muitas vezes com gestos, com formas de se expressar. Nós agimos dessa maneira. Ah, você não fez mais do que a sua obrigação. Não, irmãos. É necessário reconhecer isso. E quando você chegar e tiver uma situação financeira legal, irmãos, não deixe de honrar os seus pais, inclusive financeiramente. Ah, mas eles não precisam. Não é porque precisa. Honra é diferente de necessidade. Você honra porque você ama, porque você valoriza. Eu não compro um presente para minha esposa porque ela precisa. Eu compro, eu desejo comprar porque eu a valorizo. Eu quero honrar a vida dela. Eu quero fazer algo por ela para agradá-la. Você entende, irmãos, a diferença disso? Não é só porque ela está precisando de um telefone que eu vou dar para ela, mas eu vou dar o meu melhor. Por quê? Porque eu desejo agradá-la. E essa visão, irmãos, nós precisamos ter. Nós devemos honrar os nossos pais, devemos ter cuidado e zelo com eles, valorizá-los, mas a gente não pode também ficar a vida inteira enraizado com os pais, envolvido de uma tal forma onde tudo tem que passar pelo crivo dos seus pais. Não, irmãos, agora é você e seu cônjuge. Aquele tempo onde você estava debaixo da autoridade de seus pais, passou. Pastor, eu tenho 30 anos e moro com meus pais. Problema nenhum, irmãos, mas lá você deve honrar aos seus pais e respeito a ele, porque você está debaixo do teto dele. É desse jeito e acabou. Você casou, foi para sua casa, irmãos, quem manda na sua casa é você e seu cônjuge. Não são mais seus pais. E uma coisa importante, irmãos, que todo casal e toda família ela precisa se atentar é a comunicação. Ao longo do tempo e pouco tempo que eu tenho de ministério pastoral, né, são 5 anos aproximadamente, a gente à frente aqui da igreja há 4, e quando eu vejo e vou conversando com as pessoas, a maioria das questões, irmãos, elas estão travadas dentro das casas por questões de comunicação. Olha só que interessante. Quantas e quantas vezes nós ouvimos pessoas chegando para a gente, e fique tranquilo que eu não estou falando de você, estou falando de todos, é quase todo mundo, fique tranquilo. Que pessoas que chegam para a gente falam, a gente não fala a mesma língua dentro de casa. Parece que a gente não bate. Aí eu te pergunto, irmãos, e na época do namoro, não batia? Não combinava? Né? A gente tem um caso aqui do Ruben e da Vânia. O Ruben é americano, a Vânia é brasileira. Mas tem uma linguagem que eles falam entre si. Normalmente, pelo que eu vejo, é o inglês. Eles costumam conversar muito em inglês, né? No dia a dia. Mas se ela não entendesse nada de inglês e ele não entendesse nada de português, como é que eles iriam conversar? Ia ser sinais, né? De alguma forma ia se comunicar, mas isso é uma comunicação travada. E muitas vezes, irmãos, parece que a gente está em casa, um está falando francês e o outro mandarim. Um está falando japonês e o outro português. E ninguém se entende. Por quê? Porque muitas vezes a gente está julgando aquilo que a pessoa está falando antes mesmo de ouvir todo o contexto. Quantas e quantas vezes, irmãos? Às vezes eu me pego lá em casa, a gente, às vezes, com algum contexto de uma discussão, por um assunto que não era nem a intenção dela, nem a minha intenção, ter aquela iniciativa na conversa. Em que sentido? Eu falei algo com um propósito, ela entendeu com outro. Ela falou algo para mim, eu entendi como outro, como uma ofensa. E aí, qual a primeira coisa que a gente faz, irmãos? A gente já vai logo buscar paz, né? Não. Ofensa tem que ser rebatida com ofensa. Vou perder essa batalha? Nunca, que isso? Vou ficar por baixo? A gente já responde no mesmo nível. E às vezes a gente sabe, irmãos, dentro de casa, como ofender o próximo. Porque a gente conhece e sabe o que mexe na pessoa. Então, se a pessoa tem uma fraqueza, um ponto onde tu sabe que se tu apertar ali, ela vai espanar, tu vai lá, ó, pá!
Já sabe, é o gatilho ali. Esses são os desafios que nós temos diariamente, irmãos. Para viver bem, para viver num contexto de família alinhado, nós precisamos ter esse cuidado para que no primeiro momento onde há uma desavença, a gente tentar olhar e pensar pela cabeça do próximo. Muitas vezes a gente fica imaginando, acho que ele está querendo dizer isso. Eu sabia que ele está falando sobre isso. E aí fica esse bate-rebate, uma briga, uma confusão dentro de casa, ninguém se entendendo. E toda comunicação, irmãos, ela tem, como eu falei, uma linguagem. E nós precisamos entender, e aí eu vou até pegar um gancho agora com os próprios filhos. Nós precisamos entender as fases dos nossos filhos. Entender a linguagem para nos comunicarmos com ele. Eu não posso chegar para a Sofia, com 5 anos, com a linguagem que eu tinha quando ela tinha 1. Por mais que ela até goste de brincar de bebezinho e tal, já não funciona com ela. Ela vai querer, ela já está nos indagando de coisas a respeito da vida que eu preciso me virar aqui para poder explicar para ela. Aspectos da palavra, aspectos do dia a dia. Então, quando a gente vai conversar com ela, a gente precisa entender e falar com ela na linguagem que ela entende. E da mesma maneira, nós temos que fazer isso com todas as fases dos nossos filhos. Eu não posso, irmãos, quando minha filha estiver na adolescência, lidar com ela quando eu estava lidando quando criança. Eu preciso passar responsabilidades, eu preciso começar a desenvolver nele, no caso nela, algo para que ela possa alcançar a fase adulta com a maturidade que ela precisa ter. Porque se eu tratá-la como uma bebezinha, eu vou tratar como uma criança mimada. E quando ela chegar na fase adulta, ela vai sofrer. A gente precisa preparar os nossos filhos para esse tempo. Nós precisamos tratar e cuidar da nossa família para esse tempo, irmãos. Como a gente tem sempre falado, não são tempos fáceis. O contexto de família é homem e mulher. Quando se casam, formam uma família. Se você for olhar hoje, a definição de família já não é mais essa. São pessoas, um grupo de pessoas que convivem no mesmo lugar. Isso dá margem para muita coisa. Mas o contexto de família, biblicamente falando, é homem e mulher. Vivendo debaixo do mesmo teto, debaixo de uma palavra, debaixo de uma instrução divina. Envolvendo Deus em todas as coisas. Envolvendo Deus em todas as ações. E a gente precisa, irmãos, olhar para a palavra, olhar para os princípios, olhar para a forma como Deus organizou todas as coisas e entender que Ele foi mais inteligente do que a gente, e a gente precisa olhar com sabedoria e discernimento para identificar e não olhar e se pensar, poxa, por que estabeleceu o homem como cabeça? E aí, às vezes, para tentar dar uma suavizada, muitas pessoas estão inventando um monte de história, irmãos, mas o homem é o cabeça do lar. Está claro e nítido sobre isso. E aí, naquela revolução, né? Ah, não, as mulheres, não, mas está ali e tal. Não, irmãos, a palavra, o apóstolo Paulo é bem claro, ele compara a igreja como a mulher e Cristo como o homem, representando como cabeça da igreja. Então, quando a gente olha para a palavra, irmãos, está claro a forma, a organização. A gente não pode ir para um extremo onde, não, o homem manda na mulher, ele vai lá e mantém a mulher ali debaixo de jugo, mas também a gente não pode andar, não tem ordem nenhuma, está todo mundo igual, cada um faz o que quer. Você entende? Porque a gente está entrando num caminho de um liberalismo onde em casa não tem mais ordem. É a mulher fazendo o que quer de um lado, o homem fazendo o que quer do outro. Assim, que casamento é esse? Que cada um age como pensa. Não chega em lugar nenhum. O próprio Jesus, ele fala, todo reino dividido, irmãos, ele não subsiste. Todo lugar dividido, ele não subsiste. E uma das coisas que eu quero alertar para você e tratar aqui contigo é sobre a unidade na família.
Nós precisamos ser um na família. Eu vou ler um texto bem conhecido, se você desejar abrir, por gentileza, abra lá em Gênesis 11. Esse foi um dos meus desafios, explicar para minha filha o porquê teve essa confusão na Torre de Babel. E eu tive que tentar chegar na linguagem dela para ela entender o que eu estava explicando, qual era o contexto das coisas. Porque simplesmente pode parecer meio estranho se você olhar assim, ué, por que aconteceu isso? Né? Vamos lá. Gênesis 11, verso 1 diz assim: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, guarda isso, e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns para os outros: vinde, façamos tijolos, queimemo-los bem. E os tijolos serviram-lhe de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm a mesma. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. De Sarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Até aí. Muitas vezes, irmãos, a gente pode olhar esse texto e falar assim: por que isso? Né? Eles queriam chegar até Deus. E às vezes, irmãos, a gente coloca as coisas erradas como se fossem uma coisa muito gritante. Mas, normalmente, o erro está em pequenos detalhes. Em meias verdades. O propósito não era bem chegar aos céus, encontrar Deus. O propósito era ficar famoso, tornar célebre o nosso nome. E também Deus tinha dado uma ordem: multiplicai-vos e enchei a terra. Era para se espalhar sobre a terra, era para avançar sobre a terra. E eles queriam ficar no mesmo lugar. Eles estavam em desobediência a Deus. Então, quando eu fui explicar para a Sofia, eu tive que mostrar para ela esse contexto. Porque ela falou assim: por que dividir? Por que tinha muitas línguas? Por que todo mundo podia continuar falando a mesma coisa? Faz sentido, né? Mas a gente tinha a lógica de que existia ali um poder que não era a orientação divina. A gente poderia estar todo mundo falando a mesma língua. Imagina, cadê esses cidadãos aqui, esses abençoados aqui? A gente não fala a mesma língua hoje. Olha isso. Então, mas o que eu quero pegar aqui de lição com você? O conceito e a antítese desse conceito. Primeiro conceito: a unidade, ela gera um poder onde o próprio Deus fala: isto é só o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Olha que forte, irmãos. Isso é só o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vamos pegar isso para nosso exemplo, para nossa casa. Se a gente andar em unidade, irmãos, não vai ter restrição pelaquilo como família a gente pode fazer. Não vai haverá limites pelo poder que nós, como família, podemos alcançar. Porque vamos andar em unidade, com o mesmo foco, com o mesmo propósito, na mesma disposição mental. Como o próprio apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, ele fala que nós devemos ter a mesma disposição mental, a mesma linguagem, a mesma forma, a mesma visão, irmãos. Eu não posso crer numa coisa e Michela crer em outra. Eu não posso educar a Sofia dentro de um princípio e a Michela chegar lá e desfazer aquele princípio. A gente precisa ter o mesmo foco na educação dos nossos filhos. A gente precisa ter o mesmo foco onde a gente quer chegar. A gente precisa ter o mesmo foco em tudo que nós vamos fazer como família. Você entende isso? Você crê nisso, irmãos?
Da mesma forma, uma vez que eles não andam em unidade, irmãos, eles vão se espalhar. Eles vão andar perdidos pelo mundo. Quando nós não temos a mesma linguagem, irmãos, há uma divisão. Essa galera aqui fala português, essa aqui fala inglês, essa daqui fala japonês. Cada um fala uma coisa. Vai ser uma loucura, irmãos. Se todos nós aqui como igreja começarmos a andar dentro do mesmo foco, do mesmo propósito, nada vai impedir aquilo que Deus tem para fazer nesse lugar. Nada, irmãos. Lá em Salmos 133 diz assim, ó, como é bom e agradável viverem unidos irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce para os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e vida para sempre. Você quer viver bênção e vida para sempre, irmãos? Ande em unidade. Você quer viver dias de glória, dias de vitória na sua vida, na sua casa? Só a Michela, Marco Aurélio está meio desanimado ali, mas... Vou repetir, você quer viver dias de glória, dias de vitória na sua casa, irmãos? Eu sei que quer, todos nós queremos, irmãos. Então nós precisamos ajustar diferenças, alinhar propósitos. Não pode você buscar querer trocar de carro ou comprar um carro e o seu cônjuge querer reformar a casa. Vocês estão se dividindo forças, desferindo golpes no ar, como o apóstolo Paulo fala, sem um rumo, sem um propósito. Deixa eu te falar uma outra coisa. Você crê que a palavra de Deus é a verdade? Quem crê aqui? Levanta a mão. Ela é a verdade, irmãos. Quando Deus estabelece o homem como sacerdote do lar, como aquele que vai conduzir todas as coisas no seu lar, como aquele que vai dar a visão, a orientação, Deus ele não está sendo irresponsável, irmãos. Há uma graça e uma capacitação sobre nós homens para isso, irmãos. Poxa, pastor, mas é difícil. Eu não consigo. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. A primeira coisa que a gente precisa mudar é a nossa confissão. Eu e você precisamos sempre confessar que não é na minha força, não é na minha capacidade, mas se Deus me estabeleceu como sacerdote da minha casa, eu creio que há uma graça e um favor da parte de Deus para que eu possa desenvolver isso. Há uma habilidade, irmão, sobrenatural sobre a minha vida para conduzir a minha casa. Há um poder não dado por mim, mas dispensado da parte de Deus sobre a minha vida para conduzir o meu lar. Então, quando eu tomo essa posição, irmãos, e como eu alinho isso na minha casa, eu começo a viver e a experimentar as promessas que Deus tem para a minha vida como família. Você crê nisso, irmãos? Não tem como a gente viver e experimentar e cumprir princípios, irmãos, e não experimentar das promessas. A Bíblia não... Às vezes nós acreditamos tanto na Bíblia em alguns aspectos, e em outros parece que a gente não acredita em nada. A gente acredita que Deus é aquele que nos cura, que o Senhor enviou Jesus Cristo pelas nossas enfermidades. Isso está claro dentro de nós. Nós cremos que somos prósperos. Cremos que uma vez que nós semeamos, nós vamos colher. Nós cremos que Deus nos dá paz, que Ele derramou o seu amor sobre as nossas vidas, que Ele nos salvou em Cristo Jesus. Mas precisamos crer que Ele também dispensou sobre nós uma unção para conduzir os nossos lares. Irmãos, uma coisa que eu peço sempre a Deus é... Eu quero sempre poder ministrar muito bem, ter muito conhecimento da palavra, cada vez mais, e buscar isso. Buscar ter mais eloquência, buscar ser cada vez mais um canal onde Ele possa me usar da forma como Ele desejar. Mas uma coisa que eu sempre peço, irmãos, é que no meu coração nunca se perca ou cada vez mais esteja avultado à compaixão pelas pessoas. Para que eu nunca olhe para ninguém de uma forma diferente. Para que eu nunca olhe para ninguém como aquilo que a pessoa faz, mas aquilo que a pessoa é para Deus.
Esse é o meu desejo, irmãos, e cada vez mais eu tenho vivido isso. Para que eu possa ser aquela pessoa que Deus quer que eu seja. Que Ele possa me dotar de sabedoria para conduzir situações difíceis. Para que eu olhe contextos e situações complicadas e eu possa ser iluminado para orientar alguém com uma boa solução. Esse é o meu desejo, essa é a minha vontade. Mais do que você chegar aqui e falar, nossa, adoro quando o pastor prega. Mais do que isso, irmãos, o que me importa é que você perceba o amor que nós temos por vocês. E o quanto a gente se importa por cada um de vocês. Isso, para mim, está acima disso. E cada vez mais nós vamos nos aprimorar, a gente vai estar cada vez mais exposto à palavra, vamos crescer na doutrina, avançar na doutrina. Isso tudo é importante, tem o seu lugar. Mas a gente nunca pode perder o amor uns pelos outros, irmãos. Isso que faz sentido na vida. Eu não posso chegar aqui, olhar e pensar nisso aqui como um negócio. Eu não posso pensar e olhar a igreja simplesmente como quantidade de pessoas e recursos arrecadados. Isso é secundário, irmãos. E como você que está há um tempo com a gente aqui sabe, o cuidado que nós temos de colocar pessoas à frente de qualquer coisa, irmãos. A gente está com todos os projetos que nós temos aí de reformas, de ampliações, de coisas, e vamos fazer em nome de Jesus, não vai faltar nada para isso. Mas se tivesse, irmãos, e Deus é testemunha, sabe do meu coração, se tivesse que parar tudo agora para socorrer alguém, nós iríamos parar. Porque você nunca vai estar acima de uma obra, de um prédio. A sua vida nunca vai estar abaixo de um prédio, abaixo de um contexto de igreja. Não, você vai ser sempre mais importante. E eu quero que você tenha essa visão. E dessa forma, irmãos, nós devemos também levar isso para nossas casas. Eu tenho certeza que se seu filho está doente e você tem uma televisão nova para comprar e você tem que escolher entre trocar uma televisão ou pagar um tratamento para o seu filho, você tem dúvida, irmãos? Estou falando de bons pais, amém? Estou falando de pai louco, não. Você entende? Gente normal, amém? Ok? Que tem gente de tudo quanto é jeito aí. Mas você nunca vai cogitar trocar ou não de uma televisão. Puxa vida, mas era o meu sonho trocar a televisão. Mas meu filho está entre a vida e a morte. Ah, mas filho a gente faz outro, né? Olha que, né? Ninguém age dessa forma, irmãos. Ninguém age dessa forma. Porque a gente se importa. A gente pode ter aquele irmão, irmã, um parente, fala assim, cara, poxa, fulano é chato, não sei o quê, tal. Você reclama dele a beça. Alguém fala mal dele perto de você. Você vira uma fera. Tipo assim, é quase como, não, é minha exclusividade falar mal dele. Você não pode falar mal dele, só eu que posso. É minha exclusividade. Por quê? Porque a gente entende, irmãos, e sabe que é a nossa família. A gente não quer que ninguém fale mal. A gente se importa. A gente se alegra. Eu fico feliz demais quando chega a notícia, olha, conseguimos isso, olha, fizemos aquilo. A gente se alegra. Os nossos irmãos estão crescendo, estão avançando. Nossa família está crescendo, está avançando. Da mesma forma, irmãos, quando a gente traz para o contexto de igreja, quando alguém chega para a gente e fala, olha, fui promovido no trabalho, eu falei, glória a Deus, cara. Agora você vai conseguir ter mais tempo, ter isso, ter aquilo. Né? Quantas pessoas já chegaram para a gente, tinham contextos difíceis de trabalho, que mal conseguiam vir para a igreja, e aí começaram a orar a respeito disso, e do nada as coisas destravaram, uma nova oportunidade apareceu, e hoje está conseguindo congregar de uma maneira melhor, de mais constância. E nós nos alegramos da mesma forma, irmãos. Então, esse sentimento, essa percepção de estar parte, irmão, de que você tem esse sentimento de pertencimento que a igreja tem, irmãos, é da mesma forma nas nossas casas. Eu não tenho dúvida. Já parou para analisar que amor é esse de um pai e de uma mãe que às vezes pode ter passado um dia de perrengue o dia inteiro, está cansado, mas se o filho está com uma respiração fora do padrão, você já não dorme direito.
já fica ali, né, ligado. E se o negócio não está muito, deu alguma coisinha, não resolveu, corre para pronto-socorro. Você passa ali virado, você não sabe nem como, não consigo virar à noite. Consegue. Você dá é algo, uma adrenalina que sobe dentro de você, que você está ali. Enquanto teu filho não está bem, você não fica bem. É um amor, irmãos, incondicional. É um amor que nos move de uma forma assim, que você para tudo. Você coloca, não, meu filho, calma aí. E às vezes, irmãos, nosso filho não tem nem te retribui. Não é verdade? Às vezes nem mesmo agradece. Porque às vezes ele nem tem esse entendimento, muitas vezes, mas às vezes também, tipo assim, para ele isso é natural, porque ele já está acostumado a ter a tua proteção. A minha filha, ela tem até o hábito, sim, de agradecer os cuidados que ela tem. Mas ela não fica ali, pai, por favor, me leva no médico. Por favor, não me deixa ficar passando mal aqui. Ela não precisa falar isso. Ela não precisa sinalizar isso, irmãos. Entende? Da mesma forma, você já viu aqueles memes? Eu de vez em quando vejo uns memes engraçados aí na internet. É aquelas questões de família no cotidiano. Às vezes o casal está ali meio que brigado. Não sei se você já teve essa situação de ficar meio seu cônjuge para um lado, você para o outro. Acho que só aconteceu de vez em quando lá em casa, né? Na família talvez não aconteceu, não. Mas eu vou te contar que às vezes acontece lá em casa. Amém? Vida normal. A gente está meio, tipo assim, com aquele climinha chato por uma questão. Mas mesmo nessa situação, se ela tem alguma coisa que eu percebo que ela não está bem, eu vou fazer. Um exemplo, tipo, ela está precisando lá de um remédio. Eu pode nem olhar para a cara dela. Tomei o remédio. Já tomou o seu remédio? E a água? Tomei. Você tem que beber água, hein? Vamos embora. Você nem fala direito, mas aquele senso de cuidado, irmão, está lá. Você está lá revoltada com seu marido, mas sabe que ele precisa da alimentação ali balanceada. Vou fazer um monte de fritura que eu vou arrebentar com esse cara logo de uma vez. Você não faz isso, irmãos. Você vai lá, e mesmo com raiva, mas você vai lá e vai cuidar do seu marido. É assim, irmão. Porque a gente se importa um com o outro. Entende? Às vezes a gente está irritado, chateado um com o outro, com o pai, com mãe. E a gente precisa entender, irmãos, e exercer cada vez mais uma coisa chamada perdão. Às vezes nos magoamos e não é nem a intenção magoar, mas às vezes a gente simplesmente age dessa forma. De uma forma meio despretensiosa, desconectada, e a gente acaba magoando o outro. E às vezes parece que a gente fala assim, nada a ver, esse é o problema dela lá, ela com as crises dela lá. Não, irmãos, é o nosso dever, um do outro, se importar como o outro está. E você sabe quando o seu cônjuge está mal. Se eu dou um bom dia e eu recebo um bom dia meio atravessado, eu falei, opa, pode não ser contigo, mas você acha que é. Quantas e quantas vezes, irmão, já aconteceu situações, eu falo assim, meu Deus, o que eu fiz agora? E tu vai botar a mão na cabeça. O que eu falei ontem para ela? O que eu deixei de falar? Né? Que também tem isso, tem o falar e o deixar de falar. E às vezes nem é, mas você chega e tenta entender e tudo mais, da mesma forma ela comigo. Esse está meio calado hoje, o que aconteceu? Não, estou bem. Está sentindo mal? Está precisando de alguma coisa? Não, deixa aqui, eu estou bem. Às vezes elas sonham, né? Sonha que acontece algo. Aí acorda com raiva de você. Já reparou isso? Já teve isso na tua casa? Na minha casa já teve. Olhar assim, não quero papo contigo, não. Eu falei, o que eu fiz? Não, tive uns sonhos aí, não quero papo com você, não. Falei, então tá bom, deixa para lá, deixa passar aí. Você vê que não tem nada a ver com essa história, né? Mas por quê, irmãos? A gente precisa estar bem. A gente precisa estar unido. A própria palavra fala, a gente não pode deixar muito tempo, ela até estabelece, não deixa o sol se pôr. E você está irado com alguém. Não deixa muito tempo, irmãos, você está revoltado com alguém, chateado com alguém. Às vezes a gente fica num orgulho de ter razão, irmãos. Essa é uma das maiores besteiras que a gente pode entrar. De querer sempre ter razão.
Irmãos, e quantas vezes você vai chegar lá e vai precisar, entender o lado do outro e se colocar na condição dela. Falar assim, olha, não foi a minha intenção, mas se isso te feriu, se isso te machucou, me perdoa. Eu vou ficar mais atento com isso, eu vou corrigir isso na minha vida, vou corrigir para não agir dessa forma. Às vezes, talvez não é com seu cônjuge, você está olhando, né, está aqui hoje, talvez você não tenha problema com seu cônjuge, talvez você nem tenha um cônjuge ainda, mas você tem um parente, um pai ou mãe, primo, irmão, que aí você olha e fala assim, ele está para lá e eu não tenho papo com ele mesmo, então cada um no seu caminho, isso que importa. Não, irmãos, é família. A gente precisa estar bem com todo mundo. Pastor, mas a pessoa não quer. A tua parte, a minha parte, a gente tem que fazer. A palavra fala que aquilo que depender de nós, devemos ter paz com todos os homens, incluindo os da nossa família. Porque às vezes a gente perdoa todo mundo, mas em casa a gente... Não, tem que se humilhar. Esse desgraçado tem que se humilhar para eu perdoar ele. E às vezes alguém faz algo ruim com você e você está, não, que isso, meu irmão, estamos em paz, está tudo bem. Super amoroso, super maravilhoso. Em casa, rancoroso, travando tudo. Não, tem que ser equilibrado, irmãos. Então, se você tem algo ou contra alguém, ou algo no seu coração, contra alguma pessoa na sua família, irmãos, corrija isso rápido. A falta de perdão, ela tem gerado muito problema na vida das pessoas. A palavra fala de raiz de amargura, irmãos. A gente deve arrancar. Não fala nem da árvore de amargura, não. É a raiz, tem que tirar na raiz. Arrancar isso da tua vida, irmãos. Se tem algo que está ali te travando com a vida de alguém, arranca isso, quebra isso em nome de Jesus. Se posiciona em Cristo, se posiciona na palavra. Pastor, mas eu não tenho esse amor. Irmãos, quem disse que amor é sentir? É decisão, é você fazer mesmo não querendo. O amor é uma postura que nós temos. É uma decisão, uma escolha, um posicionamento que nós temos. Independente do que como o outro vai agir. Se Deus fosse assim, irmãos, conosco, nós nunca receberíamos perdão. Para e pensa. Mas porque Ele nos amou primeiro, quando nós éramos inimigos dEle. Você não pediu perdão para Ele primeiro. Ele já te amou. Ele já enviou Jesus antes mesmo de você entender que estava errado. Olha isso. Você nem havia nascido, o perdão já veio. Você nem tinha pensado em errar, o perdão já estava ali. Jesus Cristo. Pare e pensa nisso, irmãos. Deus é tão maravilhoso que Ele teve esse cuidado de te amar num nível onde você nem mesmo se importa, nem mesmo tinha noção que precisava. E às vezes nós estamos tão prepotentes, tão orgulhosos, que a gente não consegue perder uma pequena falha em alguém. Só porque alguém não ligou no seu aniversário. Só porque alguém não te deu os parabéns na internet na hora que você colocou lá que estava feliz com uma notícia. Ou porque talvez lá no Natal, na ceia, você queria comer a coxa lá do Chester e aquele infeliz lá do teu sobrinho comeu na tua frente. E aí você ficou com raiva daquela... Eu estou brincando assim, irmãos, mas tem muitas coisas que nós estamos bloqueando na nossa vida. Eu conheço pessoas que estão travadas, sabe, enraizadas num nível que ela não consegue avançar com a vida, porque não consegue nem mesmo se perdoar. Então, irmãos, independente do que você viveu, independente daquilo que aconteceu com você, independente se você tem razão, você deve perdoar as pessoas. Pastor, meu ex-marido, eu me separei dele e tal, ele fez isso comigo. O que ele fez é imperdoável. Irmãos, não existe nada imperdoável que já não tenha sido perdoado na cruz. Então, irmãos, o teu dever não é você se colocar numa condição de pedir, de perdoar a pessoa e voltar com a pessoa e viver um contexto talvez que você não queira viver. Mas o teu papel é de fato, perdoar a pessoa e viver em paz com isso. Mesmo que vocês não convivam mais. Às vezes foi uma traição no nível que você não quer mais viver. Você tem todo o direito pela palavra. Se for uma traição, você tem inclusive o direito do divórcio.
Mas se, independente do divórcio, você deve perdoar a pessoa. Por quê, irmãos? Porque a falta de perdão não é um veneno que a pessoa bebe, é um veneno que você está bebendo. A pessoa, talvez, ela se arrependeu daquilo, está seguindo a vida e você está lá, travado, pensando naquela situação. Irmãos, e por último, eu quero falar com você sobre o cuidado que nós devemos ter, irmãos, até falei um pouco sobre isso quando eu falei no ofertório na quinta-feira, sobre esse cuidado que nós devemos ter de ter gratidão pelas pessoas. Agradecer uns aos outros dentro de casa, irmãos, deve ser uma prática em nossas vidas. Agradecer um ao outro pelo que faz. A Michela fazer o almoço não é uma obrigação dela. Ah, não, mas esse é o papel dela dentro de casa. Independente disso, irmãos. E se ela não quisesse fazer? Assim, olha, se vira, dá teu jeito. Direito dela. Então, irmãos, quando ela faz, a gente tem que agradecer. Eu tenho que ter esse cuidado de sempre agradecer. Olha, obrigado pela comida de hoje. Obrigado pelo seu cuidado com a minha vida. Às vezes passa tempos e tempos, irmãos, a gente nem reconhece o que as pessoas fizeram por nós. Tempos e tempos, a gente não consegue nem valorizar e nem identificar a diferença de quem faz e quem não faz. É como se, imagina o seguinte, vou parafrasear, imagina se eu tenho um filho de 12 anos, ele já tem entendimento que não existe Papai Noel, imagina, certo? E aí ele vai lá e pede uma bicicleta, eu vou lá e compro a bicicleta para ele. E ao invés dele chegar, nem olha para mim, ele fala, obrigado, Papai Noel, porque você trouxe a bicicleta para mim. Você não ia sentir meio mal? Seja sincero. Ou melhor ainda, vamos pensar no seguinte, aí ele é muito amigo do Caio, né? Meu filho é muito amigo do Caio. Aí, Caio, obrigado pela bicicleta que você me deu. Aí o Caio, eu? Não, tudo bem. E aí você fica olhando e fala, não, fui eu que te dei. A gente não fica meio assim quando você faz algo por alguém e a pessoa nem valoriza, ou então valoriza até outra pessoa? É como se muitas vezes a gente faz isso até mesmo com Deus. A gente pede as coisas a Deus, Deus promove na nossa vida e a gente agradece. Obrigado, meu chefe, pela promoção. Não, foi Deus. Você pode agradecer ao seu chefe também, porque ele foi o veículo. Mas a gente nunca pode perder a referência de quem ele é na nossa vida, do que ele promove na nossa vida, irmãos. E ter gratidão é algo que nós precisamos sempre estar envolvidos e ativos nisso. É reconhecer um no outro, irmãos. Vou falar da minha vida. Hoje eu não estaria aqui se não fosse pela minha esposa. Não estaria, irmãos. Ela apostou em mim e investiu na minha vida com palavras, orações, incentivos, quando nem mesmo eu acreditava que tinha chamado. Obviamente que Deus sempre acreditou, Deus sempre promoveu tudo isso, isso é fato. Mas eu nunca vou poder deixar de reconhecer o papel dela na minha vida. De olhar para mim e me ver além daquilo que eu estava me vendo, do que eu sempre me vi, em vários contextos. Qual é a minha maior incentivadora, irmãos? Minha mãe me ama, meu pai me ama, mas é a minha esposa. Ela está lá no dia a dia, mesmo com um monte de problemas, mesmo com um monte de falhas, com um monte de erros ao longo da vida, de contexto, de coisas que eu posso ter falado, que eu falei, que eu deixei de falar. Ela continua ali do meu lado. Meu avô tentou avisá-la. Falou, filha, não casa com ele, que meu neto não vale nada. Mas ela seguiu, pagou para ver, está aí, né? Mas eu vejo o amor e o cuidado que ela tem pela minha vida. Não só com a pessoa, mas entendendo o ministro, a unção que está sobre a minha vida. E nós, irmãos, precisamos ser os maiores incentivadores uns dos outros na nossa casa. Reconheça a unção que está sobre a vida do seu marido, reconheça a unção que está sobre a vida da sua esposa, reconheça a unção que está sobre a vida dos seus filhos. Às vezes nós ignoramos nossos filhos, agimos como se ele fosse somente um acessório. Cansamos de falar aqui, irmãos, não existe neto de Deus. É filho e ponto.
Ah, meu pai era um grande homem de Deus e tal, então ele já creu por mim. Você vai para o inferno, irmão. Se você não acreditar, se você não buscar salvação, se você não encontrar salvação em Cristo Jesus, não adianta teu pai, tua mãe, todo mundo, seu cônjuge, se você não acreditar, não adianta. É individual. E nós precisamos promover isso na vida dos nossos filhos. Nós precisamos desenvolver isso na vida dos nossos filhos. Volto a dizer, irmãos, a palavra é verdade? É ou não é? O que a palavra diz a respeito da educação dos filhos? Se nós educarmos no caminho, ele jamais vai se desviar, não é isso? Eu creio nisso, irmãos. Eu tenho me esforçado dia após dia para ensinar a Sofia no caminho. Para quê? Para que ela não se desvie. Pastor, mas não sei o quê, o pessoal diz. Não importa o que os outros dizem, eu fico com a palavra. A palavra diz que se eu ensinar, ela não vai sair, irmãos, e eu creio nisso. Eu vou apresentar a Deus um Deus verdadeiro que ela vai amar num tal ponto que ela nem vai cogitar outro caminho. Essa é a visão, irmãos. Esse é o cuidado, o nível de entendimento que nós devemos ter com a nossa casa. Nos importar com os nossos filhos, compartilhar com eles as questões da casa. Eu falei aqui na quinta-feira de a gente ter, às vezes, o cuidado até mesmo de falar sobre questões, desejos que nós temos, aspirações que nós temos para o nosso lar, e às vezes não compartilhamos com o nosso filho quando acontece. Não, eu falo assim, olha, papai do céu, lembra que a gente estava orando lá atrás? Então, Deus promoveu isso na nossa vida. O Deus que a gente estava orando lá, Ele nos ouve, filha. Ele ouviu o papai, ouviu a mamãe, ouviu você. Você entende isso, irmãos? Nós precisamos apresentar Deus para os nossos filhos. Nós precisamos incluir Deus na nossa casa, incluir Deus nas nossas decisões, parar de agir por sentimentos, circunstâncias, pressões, dificuldades e agir pela palavra. Agir de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. E uma vez que nós estejamos ali, irmãos, focados no Senhor, entendendo o princípio de unidade, entendendo, Pai, que a gente precisa honrar o nosso pai e a nossa mãe, entendendo que uma vez que a gente possa ser ferido, a gente perdoar um ao outro, entendendo e valorizando a questão da gratidão no nosso meio, de agradecer uns aos outros. Irmãos, eu posso te garantir que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu posso te garantir que os planos e o propósito que Deus tem para a sua vida vão acontecer. Quando a gente paga um preço de andar junto, quando a gente paga um preço de submeter a uma visão de família, Deus pega junto naquilo, irmãos. E as coisas começam a fluir, começam a acontecer. Envolva a Deus nas suas decisões, envolva a Deus na sua casa. Pastor, está difícil, a gente está meio num conflito e tal. Ora junto, irmãos. Ora junto. Infelizmente, às vezes, a gente só costuma orar quando o bicho está pegando. Ora agradecendo. Obrigado, Pai, porque a gente está uma semana sem brigar. Pastor, isso é um recorde. Que bom, uma semana, vai ser mais. Pai, obrigado, porque foi um dia. Talvez seja o teu recorde. Mas foi um dia, 2 dias, 3 dias. Pai, estamos aqui. Eu não suporto olhar para a cara desse cidadão, mas eu estou aqui em amor e obediência à tua palavra. Toca o coração desse infeliz. A gente não vai fazer isso, irmão, mas tem hora que a gente vai precisar orar mesmo não estando afim. Tem hora que a gente vai precisar estar junto, orando ali, mesmo quando a gente está meio arranhado um com o outro. Para quê, irmãos? Para quebrar mesmo. Para quebrar esse orgulho. Para quebrar esse estranhamento. A gente precisa estar ali. Por quê? Porque Deus é maior. É só pensar o seguinte, irmãos. Você está lá brigado com o seu cônjuge. Cada um não fala um com o outro. Acontece algo com o seu filho dentro de casa. Vocês vão deixar de se falar? Vocês vão dar teu jeito, vocês vão resolver o que você tiver para resolver, botar o filho no carro, resolver, pegar um ônibus, pegar um Uber, você vai fazer, vai estar junto. Por quê? Porque é maior, o propósito é maior do que a briguinha. Então não deixa a briguinha virar um problemão. Sabe, cria o hábito, como eu te falei, irmãos, você que é casado, dá um beijo na boca do seu cônjuge toda noite que seja, toda manhã que seja. Ah, pastor, mas não sei o que, vai mudar alguma coisa? Irmãos, vai te aproximar.
vai lembrar vocês de coisas que vocês já viveram, aquele fogo que vocês tinham, e que talvez hoje já... É isso, irmãos, é manter a chama do amor um pelo outro acesa, viva dentro de vocês. Você crê nisso, irmãos? Você recebe essa palavra? Amém? Queria que você ficasse de pé. Queria chamar aqui o Ministério de Música.